pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplificando o Direito Administrativo. Bem, esta é a segunda parte do estudo sobre princípios nesta disciplina jurídica, correto? Na última aula, nós iniciamos esse estudo da parte principiológica e apenas para recapitular, nós estudamos esses dois pilares do direito administrativo, né? O supraprincípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Vimos que isso se trata de o regime jurídico administrativo, né? Porque de um lado eu tenho prerrogativas e garantias da administração pública, mas também há imposição de limites no uso dessa supremacia, e isso se dá o nome de regime jurídico administrativo, certo? Prosseguindo, pessoal, nós iniciamos o estudo do artigo 37 caput da Constituição Federal, onde estão presentes os princípios explícitos, né, ou expressos e fundamentais da administração pública. É o famoso LIMP, né, que nós estudamos na última aula, para que vocês não possam esquecer, né, dessa sigla, né, LIMP, ok? É um método mnemônico, né, como eu expliquei, para que possa facilitar para que vocês aprendam de forma mais rápida ou até mesmo decorem, certo? Estes são os princípios e eu falei que íamos estudar cada um deles de forma individualizada e cá estamos nós, certo? Vamos iniciar com o princípio da legalidade, um dos, se não o princípio mais importante no estudo do direito administrativo. E por que ele é um dos principais, se não, né, o principal princípio no estudo do direito administrativo? Porque, pessoal, percebam que já tem uma plaquinha de atenção, certo? Por quê? Porque a legalidade, pessoal, preste atenção. No direito administrativo, elas se diferenciam um pouco, né, daquelas que vocês já estudaram em outros ramos do direito, pessoal. Ok? Por quê? Porque aqui a legalidade no direito administrativo possui algumas especificidades, peculiaridades próprias do direito administrativo. Pois bem, vocês estudaram com a professora de constitucional de vocês, ou o professor, o artigo 5º, inciso 2º, certo? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, certo? Vocês estudaram isso, né? O princípio da legalidade de não contradição à lei ou não contradição às normas. Deve existir uma lei regulando toda a sociedade, certo? Regulando os conflitos, né? Regulando toda essa esse vínculo, né, entre os particulares, toda essa relação jurídica, por exemplo, deve ter uma lei, deve haver uma lei regulando, vamos citar um exemplo, né, da vizinhança, eu e meu vizinho, né, em condomínios, certo? Ou seja, este é o princípio da legalidade que nós estudamos no direito constitucional, certo? A professora ou o professor de vocês deve ter falado sobre isso, claro. Ademais, pessoal, no Código Penal vocês também estudaram, certo? A legalidade estrita, né? Ou reserva legal, ou princípio da legalidade, onde não há crime sem lei anterior que o defina, né? E também não há pena sem prévia cominação legal, certo? O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que não há crime, ou seja, eu não posso imputar a prática de um crime a determinado agente delitivo, se assim o for, né? Se este crime que eu estou imputando a ele não estiver previamente tipificado no nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma, não poderia aplicar a pena a ele se não houver uma prévia cominação legal ou tipificação legal. Isso é o que nós estudamos, né, em princípio da legalidade no direito penal, direito constitucional. Pessoal, isso daqui, pessoal, o que é? É a legalidade no sentido de não contradição à lei. Pergunto para vocês, se não existir uma lei me proibindo e eu realizar essa conduta ela pode ser considerada lícita? Ela será proibida? Não. Por quê? Se não tem uma lei me proibindo, então eu posso executar aquela determinada conduta. Isso é não contradição à lei, como eu falei. Só que aí, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Certo? Simplesmente vocês vão esquecer isso aqui que eu falei para vocês. Por quê? Porque no início eu citei, no direito administrativo, certo? A legalidade, ela segue uma regra um tanto quanto peculiar, certo? É o que eu chamo de legalidade concreta, certo? Até então, tínhamos aqui uma legalidade
abstrata, né? A lei existe para regular situações, né, aplicáveis a todo e qualquer cidadão, a todo e qualquer indivíduo que convive, né, no organismo social, né, que faz parte de um estado, de uma sociedade, certo? Ela existe para isso, de não contradição à lei. No direito administrativo, não, pessoal, certo? É completamente diferente. Por quê? Porque aqui, pessoal, a legalidade, ela é sinônimo de subordinação à lei. Olha, isso aqui é muito importante. Subordinação à lei. O que é subordinação à lei, pessoal? O agente público, ele só pode atuar quando a lei expressamente autorizar. Ou seja, se a lei fosse lente, aqui eu dei o exemplo para vocês, né? No Código Penal, na Constituição. Se não existir uma lei ou se a lei fosse lente, eu posso executar. Aqui não, pessoal. Se não houver uma lei trazendo o meu campo de atuação, as regras de atuação e o procedimento a ser adotado, eu fico em inércia, ó. Eu devo permanecer em inércia. Sob pena de quê? De violar o princípio da legalidade no direito administrativo. E ele poderá ser violado por uma ação, exemplo, quando eu extrapolo os limites da minha competência, né? Por exemplo, nós até vamos estudar isso ainda em atos administrativos, abuso de poder em seu gênero, né, que comporta excesso de poder, mas nós vamos estudar ainda. Por exemplo, violar a legalidade no direito administrativo por uma ação. A lei 8.112, que é a lei que regula, certo, os servidores públicos federais, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, traz em alguns dispositivos os procedimentos a serem adotados para demissão, advertência, suspensão por faltas cometidas, né? Infrações disciplinares cometidas por esse servidor. E aí a lei simplesmente ela autoriza e determina que determinada pessoa ela seja demitida, certo? Demitida, ok? Uma pena de demissão. Ok. Ocorre que a pessoa competente para aplicar a pena de demissão é amiga ou amigo do servidor que cometeu a infração, certo? E aí ele decide não aplicar a pena de demissão e diz: não, não vou aplicar a pena de demissão, não. Eu vou aplicar uma pena de suspensão e deixa a pena de demissão de lado. Pessoal, não pode. Se a lei traz que eu tenho que aplicar pena de demissão e eu não aplicar outra, eu estou violando o que? A legalidade, pessoal, ó, por uma ação, uma conduta comissiva, certo? Da mesma forma, eu poderei violar por uma omissão. Como por uma omissão? Quando simplesmente a lei trouxer o meu campo de atuação, determinar, me obrigar a aplicar determinada pena, e eu simplesmente ficar inerte, eu me abster de aplicar, estarei o quê? Violando a legalidade por omissão. Ou seja, eu posso violar a legalidade por uma omissão ou por uma ação, pessoal. Este é o princípio da legalidade, certo? Violar por omissão, fazer o que a lei não manda, violar por omissão, ou perdão, eu falei por omissão, né? Violar por ação, pessoal, vamos com calma. Violar por ação, fazer o que a lei não manda. Violar por omissão, não fazer o que a lei manda. Pronto, simples. E o princípio da legalidade é o sentido de subordinação à lei. A lei existe, pessoal, para limitar a minha atuação, o exercício da minha atividade administrativa. Se a lei não existe, eu fico inerte, certo? Se eu praticar determinado ato que a lei não permite, estarei violando a legalidade. Princípio da legalidade no direito administrativo é isso, subordinação à lei. Nos outros ramos, né, em relação a direitos, né, e deveres entre particulares, é a não contradição à lei, certo? Mas aqui é legalidade no direito administrativo. Próximo princípio, pessoal, impessoalidade, certo? Esse princípio é bastante importante porque ele tem a cara do direito administrativo, certo? E ele deve ser visto sobre dois aspectos, duas facetas, né? Não discriminação em relação aos agentes. Não discriminação, impessoalidade. O agente público, pessoal, ele deve atuar sempre na busca do interesse da coletividade. Eu falei para vocês, interesse coletivo, certo? Se ele está sempre buscando o interesse coletivo, ele não estará beneficiando ou prejudicando o terceiro em virtude dos seus desejos. Isso é impessoalidade.
na faceta não discriminação. Eu não posso discriminar ninguém como administração pública, eu não posso discriminar terceiros, não posso beneficiar terceiros, certo? Porque se eu fizer isso, eu não estou buscando o interesse da coletividade, certo? E não é apenas não beneficiar, pessoal, ó, é não beneficiar subjetivamente. Algumas pessoas cometem esse erro, falam, é não beneficiar. Não, não é apenas não beneficiar, é não beneficiar subjetivamente, porque em decorrência do ato em decorrência da natureza do ato, aquela pessoa pode ser beneficiada. Um exemplo, um ato que promove determinado servidor em sua carreira originária. Essa pessoa está sendo beneficiada por uma promoção, ou seja, mas não por critérios subjetivos, e sim por critérios objetivos, ou seja, impessoalidade, não discriminação, é não beneficiar subjetivamente, ou seja, buscando sempre o interesse da coletividade, não posso prejudicar terceiros. Não deve ser do interesse da administração pública, pessoal, saber quem é o destinatário do ato. Por exemplo, quem vai assumir o cargo? Não sei. É quem passar no concurso público. Quem irá executar a obra? Não sei. É o vencedor, é aquele que se consagrar vencedor na licitação. Isso é impessoalidade, é não discriminar terceiros ou prejudicá-los com base em quê? No princípio da isonomia, ó. Isonomia, tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais nas medidas de suas desigualdades, certo? Exemplo, pessoal, para vocês. Perdão, exemplo muito claro aqui é o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e a súmula vinculante 13, certo? Vamos a eles. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, pessoal, é o que traz sobre, é o sentido de livre acesso aos cargos públicos, certo? O único impedimento, né, que pode limitar o acesso aos cargos públicos é um concurso público. Olha só, a investidura, encargo ou emprego público depende, olha só, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas, né, claro, ou de provas de títulos, certo? De acordo com a complexidade, né, do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Olha só, o que é, pessoal? O que é isso aqui, ó? Forma prevista em lei e o que é concurso público. São critérios objetivos. Isso aqui não está discriminando ninguém. Se eu não passei no concurso, foi por consequências pessoais, ou é porque eu não estudei, ou porque eu estava abalado psicologicamente, ansioso no momento da prova, ou porque existiam pessoas melhores do que eu que estudaram mais, né, que eu, para esse concurso público, certo? Ou seja, a limitação aqui, ela é legal, ela é constitucional, porque ela depende de critérios, né, mais objetivos. Claro, né, que há aqui uma situação, entre aspas, subjetiva, porque vai depender, né, da aptidão de cada concurseiro, né, a passar no concurso, mas são critérios previamente estipulados na lei, no edital, certo? Por isso, é o livre acesso. Ninguém deve ser privado, pessoal, de participar de um certame em decorrência de critérios pessoais, de critérios subjetivos. Exemplo, você não vai participar porque você é meu inimigo, então eu vou criar aqui uma cláusula, certo? Um dispositivo no edital impedindo a participação de pessoas que tenham determinado fator, né? Porque essa pessoa tem, né, essa peculiaridade e aí ela fica limitada de participar. Não posso, pessoal, porque é impessoalidade. Nós acabamos de ver isso. Impessoalidade. Este é o princípio da impessoalidade, é não discriminação. Não posso, certo? E um exemplo muito claro é a cláusula de barreira, né, admitida pelo STF. A cláusula de barreira, pessoal, também é um critério objetivo. Ela apenas limita o número de vagas de um certame, né, para em um concurso público, né, para se investir, né, tomar posse, né, se investir no cargo após a posse, em decorrência de colocações, né, ou seja, 10 vagas para auditor fiscal da Receita Federal, certo? Em decorrência de tantos acertos de questões, em decorrência de títulos, tal, entendeu? Isso é cláusula de barreira, mas é permitida constitucionalmente, porque eu estou simplesmente limitando o acesso ao cargo público, não por critérios subjetivos, mas em decorrência de critérios mais objetivos em relação, certo, à aptidão de cada indivíduo. Se você fez 10 especializações, é um problema seu. Se você fez duas, é um problema seu.
né? O que está com 10 especializações, ele vai passar na sua frente, mas isso é em decorrência do estudo dele. Não são critérios especiais, eu não estou favorecendo ele porque ele é meu parente. São critérios de pessoais de estudo, ele estudou para isso. Não se discute. Isso é a cláusula de barreira, é constitucional, já foi admitida no STF, certo? E isso é o que, pessoal? Impessoalidade, certo? O segundo exemplo, súmula vinculante 13, pessoal, é a súmula do nepotismo, certo? Se é vinculante, vocês sabem que é do STF, e é a súmula do nepotismo, certo? Essa súmula, não vamos debater muito sobre ela, porque nós ainda vamos estudá-la em outros assuntos, mas é uma súmula, pessoal, que veda a nomeação de certas pessoas a cargos administrativos. Por exemplo, eu não posso nomear a minha esposa, a minha cônjuge, né, a determinado cargo administrativo, simplesmente por troca de favores, né, designações recíprocas, ou porque ela é minha companheira, ou porque ela é minha parente em linha reta, ó, colateral, ou por afinidade, né, aqui entra a questão dos sogro e sogra, né, até o terceiro grau, inclusive autoridade, nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica, investido, certo? Em cargo de direção, vocês não precisam saber disso agora. Mas o que vocês precisam saber é que a súmula vinculante 13, ela expressa a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, porque ela veda o nepotismo, favorecer pessoas em cargos públicos, né, na administração pública, em decorrência de vínculos anteriores com essas pessoas. Simplesmente eu coloco a minha esposa para assumir determinado cargo porque ela é minha esposa e não porque o interesse público exige que aquela pessoa tome posse por aptidões necessárias à execução daquele cargo. Né? Olha só que interessante. Isso não seria impessoal, pessoal. Isso seria totalmente pessoal, né? Empregar uma pessoa da minha família naquele cargo. Onde está o interesse público? Vocês sabem. A administração pública sempre deve buscar o quê? Já falei, interesse público, pessoal, sempre, certo? Essa é a súmula vinculante 13, a súmula do nepotismo. E um exemplo muito claro é a nomeação, né, para conselheiro do Tribunal de Contas. O STF já decidiu que esse é um cargo administrativo, certo? E sua nomeação, se o beneficiário do ato, né, o futuro conselheiro, for qualquer das pessoas elencadas nessa súmula, estará cometendo nepotismo, certo? Porque ele é um cargo administrativo e não político. Um exemplo também para vocês aí é a nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas, certo? É um cargo administrativo e não posso nomear, a exemplo, para conselheira do Tribunal de Contas a minha esposa, certo? Porque senão estarei violando a súmula vinculante 13 do STF, claro, né? Vamos voltar aqui, pessoal, porque eu falei para vocês, né, que o estudo da impessoalidade se baseia na não discriminação e em relação aos agentes públicos, certo? O que significa isso, pessoal, em relação aos agentes públicos? Impessoalidade em relação a esses servidores, né, a esses agentes. Bem, quando o agente público ele está atuando, pessoal, ele está exercendo suas funções em atividades, mas em nome do Estado. É o Estado que está atuando e não o agente. O agente é só uma ponte, né, para que o serviço possa ser prestado. Exemplo, um médico do SUS, quando ele está lhe atendendo e causa algum dano a você, à sua integridade física, não é o médico que está atuando, é a pessoa física dele que está atuando, mas formalmente é o Estado, certo? Isso é o que nós chamamos de teoria do órgão, certo? Ao órgão, por quê? Porque o agente ele está vinculado, né, a uma pessoa jurídica, está vinculado a um ente e está vinculado a um órgão, certo? Propriamente dito, um órgão mesmo, um órgão, entidade, certo? Ou então um ente público, certo? Por isso dá-se o nome de teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, certo? E nós temos alguns exemplos, pessoal, para explicar essa impessoalidade, né? Que o agente atua em nome do Estado. Outro exemplo que eu esqueci de falar é só mesmo policiais, né? Exemplo, policiais, um policial militar, ele também está exercendo em nome do Estado sua função. Se ele mata determinada pessoa, o Estado vai responder, certo? Não é a pessoa dele que vai responder a priori, né? Ele poderá responder posteriormente em uma ação de regresso, que nós chamamos, certo? Mas não vamos estudar isso agora porque é estudo para outro assunto, que é a responsabilidade civil objetiva do Estado, certo? Exemplo, pessoal, aqui para que vocês possam entender. Artigo 37, parágrafo 6º. Esse aqui é o da responsabilidade objetiva do Estado, certo? Se você abrir sua Constituição, for nesse parágrafo do artigo 37, você verá que lá a Constituição deixou expressamente que o Estado, certo? E as pessoas jurídicas, né, prestadoras de serviços públicos, né, elas responderão
pelos atos, né, que seus agentes praticarem, né, e isso causar um dano, certo? E responderão objetivamente. Ou seja, não sendo necessário a averiguação, certo, de dolo ou culpa, ok? Isso é responsabilidade objetiva, certo? Ou culpa em sentido amplo, certo? Nós vamos estudar isso aqui também. E outro exemplo, pessoal, é o artigo 37, parágrafo 1º, impessoalidade em relação ao agente. Se eu sou prefeito, pessoal, a minha atividade ela é toda voltada na administração pública para atender o interesse social. Então, se aquele município ele começa a executar uma obra, o prefeito em um outdoor ele não pode colocar: eu, prefeito fulano de tal, dei de presente para vocês esta obra que servirá para isso, para isso, para isso. Não pode, pessoal. Abra aí, se você abrir esse parágrafo primeiro do artigo 37, você vai ver que os atos administrativos devem ter caráter meramente informativo, né? A publicidade desses atos, sendo vedada a autopromoção, certo? O agente público ele não pode se autopromover no uso, né, ou exercício da sua função pública. Jamais, pessoal. Isso é impessoalidade em relação ao agente, certo? Também sobre duas óticas, né? Tanto em relação a danos, né? Se ele cometer um dano, o Estado, né, será responsável, né, pela conduta dele e em relação à sua pessoa, certo? Ele não pode se autopromover, não pode utilizar as suas funções e cargos para se autopromover, porque não é ele que está executando a atividade. Lembre-se, é o Estado. Isto é impessoalidade, pessoal, certo? Bem, aqui é apenas uma frase, né, do grande jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, certo? Só um errinho aqui, mas ok. Bandeira de Mello. A administração pública, pessoal, ela deve tratar a todos sem favoritismo, sem perseguições, simpatias ou animosidades políticas ou ideológicas. Isto é impessoalidade, pessoal. A administração pública ela tem muito trabalho. Ela não deve estar procurando saber quem vai assumir um cargo, né? Quem será o vencedor da licitação? Se conhece, se não conhece, não. Isso aí fica a cargo das pessoas responsáveis na elaboração do procedimento, né? Se foi A que ganhou a licitação, ótimo, mérito dele, né? Se B passou em primeiro no concurso, mérito dele, né? Ele não deve ter sido aprovado, né, em decorrência de atos ilícitos da administração pública, como favorecimento, certo? Isto é o princípio da impessoalidade, certo? Um princípio também que não deixa margem aí para dúvidas, né, porque o próprio nome também, né, já diz muita coisa, certo, pessoal? Vamos aqui a mais um princípio, certo? O princípio da moralidade, pessoal. Muito simples, né? Não vamos demorar muito nesse princípio. Vamos encerrar com ele aqui e no próximo bloco vamos iniciar com os dois últimos princípios do artigo 37, certo? E resolver algumas questões, provavelmente em relação a esses cinco princípios, certo? No final da aula. Bem, pessoal, moralidade, certo? Observem. Diferença entre moralidade social e moralidade jurídica. Por que que eu coloquei isso aqui, pessoal? Diferença entre moralidade social e moralidade jurídica. Porque aqui no direito administrativo, o princípio da moralidade é sinônimo de quê, pessoal? É sinônimo de probidade, é sinônimo de não corrupção, é sinônimo de lealdade, é sinônimo de honestidade. Esta é a moralidade que a administração pública, no seu artigo 37, caput, está preocupada. É a moralidade jurídica, é o trato honesto com a coisa pública. Por exemplo, não desviar verbas, certo? Não fraudar procedimentos licitatórios, não fraudar um concurso público, certo? Isso é a moralidade, é o princípio da moralidade. Não é aquela moralidade social, né? Aquela moralidade que nós conhecemos, por exemplo, no direito civil entre particulares, né? Falando até mesmo de boa fé, né? Subjetiva, objetiva, certo? Não é o que a sociedade pensa sobre determinada pessoa. Isso não é aquela moralidade, aquela ofensa, né, aos direitos da personalidade, danos morais. Não, não é isso, pessoal. Aqui é a moralidade jurídica, é a não corrupção, é a lealdade no trato com a coisa pública, é a probidade, atos probos, atos que vão ser executados de acordo com o que a lei assim eh, permite, né? Possibilita. É a honestidade, pessoal. Isso é a moralidade jurídica, ok? Por exemplo, né? Para que vocês saiam daqui já com
A moralidade entendida. Moralidade social, que seria uma funcionária, né, de determinada repartição pública, é encontrada realizando determinados atos, né, sexuais com outro funcionário público daquela repartição, certo? O que que acontece? Certo? Isso é o quê? Isso é uma moralidade social, certo? É um sexo na repartição pública, né? Atos libidinosos na repartição pública. É a moralidade social, né, que nós conhecemos. Não estamos falando aqui de moralidade jurídica no sentido de administração pública. Ela será, ela será demitida? Será, né? Mas por outros critérios que também há em leis específicas, né, para demitir, né, servidores, né, nesse sentido, por exemplo, inassiduidade, né, habitual, né, quem abandona um cargo. Isso não é moralidade, né, propriamente dita jurídica, porque a não corrupção, a lealdade, a probidade e a honestidade. Mas seria social? Seria, né? Também pode ser demitida se eu sou encontrado fazendo sexo na repartição pública. Posso ser demitido? Posso. Mas essa não é a moralidade jurídica. A moralidade jurídica é o que eu já falei para vocês: é a não corrupção, a lealdade, a honestidade, certo? Muito simples também, pessoal. Isto é a moralidade. Já estudamos. Vamos lá. A moralidade, a impessoalidade, certo? E estudamos a legalidade. Já estudamos 3, são 5, faltam 2, certo? Falta a publicidade e falta o princípio da eficiência, pessoal, certo? Esses dois princípios vão ficar para o último bloco, certo? Onde nós vamos resolver também algumas questões e depois dar início a outros princípios que não estão no artigo 37, mas também estão na Constituição em outras leis, certo? Mais infraconstitucionais, certo? Então, ficamos por aqui nesse bloco, pessoal, e eu aguardo vocês no próximo para que nós possamos dar continuidade a este belo estudo dos princípios no direito administrativo, certo? Até mais.